de inovação, sobre algumas temáticas de inovação, e depois a gente vai para uma parte de desafios. Então, a gente separou o roteiro da entrevista aqui em alguns grupos. A gente começa falando um pouco sobre visão estratégica e futuro, a gente vai para uma questão de histórico e contexto de inovação, vai para desafios e oportunidades, e depois a gente fecha ali falando um pouco sobre colaboração entre áreas, suporte, engajamento e métricas de inovação. Perfeito. Então, basicamente, eu queria, como a Ana está gravando aqui, para a gente ter também, acho que é importante essa introdução, você se apresentar, falar um pouco qual é o seu papel estratégico aí dentro da empresa e, principalmente, qual é a principal entrega da sua área e como que ela gera valor para a estratégia da Tetra Pak. Tá legal. Bom, vamos lá. Chamo Flávio, né? Estou há 18 anos na empresa. Eu passei pelas áreas de marketing, depois venda dentro da Tetra, né? Eu não sei qual o nível de detalhe que você quer. Eu vou tentar responder para ajudar, mas aí você me corta e me fala exatamente o que você precisa disso, Tá bom. para ser específico. É a quarta empresa que eu passo, então eu tive a oportunidade de trabalhar na Gerdau, na Kellogg's e na EFF, sempre nas áreas de marketing e trade marketing, na verdade. E hoje sou diretor de vendas aqui da região Nordeste, então vocês viram que a Tetra tem uma divisão muito clara, ela se divide por regional, né? Ela entendeu isso historicamente, culturalmente, que pelo tamanho do Brasil, não tem como ser diferente. E então a gente sempre dá o exemplo, né, que o Nordeste aqui a gente tem 3, 4 países da Europa aqui tranquilamente, né, em termos de espaço. Então é impossível você ter um cara de São Paulo atendendo aqui, né, um cara de outra região. Hoje, dentro da região, é uma região que tem um potencial de crescimento, é uma região dentro das que a gente tem hoje, a Tetra Pak possui categorias de um grau de maturidade muito alto, como vocês sabem, leite, creme, entre outras, né? E justamente através das regiões, das suas peculiaridades, que a gente entende que tem as maiores oportunidades. E aqui não é diferente. Então, aqui no Nordeste, a gente tem 3 grandes desafios aí do ponto de vista de mercado, mas depois eu vou dar um contexto também para vocês do que eu acho como um todo, tá? Como companhia. Aqui no Nordeste a gente tem um desafio grande em relação à conversão do leite em pó, que é o mercado de leite em pó diferente do que acontece no Sul e Sudeste. Tá? Então isso é algo peculiar aqui do Nordeste. Então o Nordeste hoje pó é 70%, 70-30, versus outras regiões que é o contrário, 30-70 versus o HT. Tá? Então tem um desafio de conversão e algo que é de longo prazo, porque envolve necessidades específicas, cultura, hábitos diferentes, situações completamente diferentes. Não são competidores, vamos dizer, diretos do ponto de vista de entrega de serviço ao consumidor. Né? Eles atendem necessidades distintas. O segundo é potencializar ao máximo, desenvolver novos players e novas formas de consumo. Né? Então esse é um segundo grande desafio aqui, porque aqui se tem marcas que você nunca ouviu. Hoje tem outro diretor aqui que está aqui na regional, e eu fui almoçar e andei com ele no mercado. Aí eu falei, você conhece essa marca Nato? Ele nunca ouviu falar mais feia. Nunca ouviu, né? É empresa de 2,3 bilhões de reais de faturamento. Você conhece? Aí falando, aí vai indo, né? Os nomes, cada um mais bizarro. Então são empresas que a gente começou a conversar, que até então nós não conversávamos. Desde uma M Dias, que a gente já conversa junto com o time de marketing, que é uma empresa de 11 bi de faturamento e que tem a base aqui, né? Entre outras. Então, o segundo grande desafio é como desenvolver, né, dentro desse mercado de categorias que a gente são extremamente maduras, novas oportunidades de consumo através de novas categorias e novos players locais. E o terceiro, é óbvio, justamente como estar cada vez mais competitivo dentro de um nível de concorrência que é diferente a cada dia. Então, até então nós tínhamos um nível de concorrência que eram com alemães, hoje nós temos já um nível de concorrência com asiáticos, que são brigas e formas de atuação completamente distintas, né?
E claro, e aí existem aí, por trás disso, né, por trás desses desafios de negócio, existem todos os desafios culturais, de pessoas, de equipe, né, de desenvolvimento de pessoas locais, de deslocamento, de como desenvolver a área dentro da Tetra Pak. Então, eu estou falando um pouco de desafios da região. Aí, Danilo, também você me ajuda, Ricardo, vocês conhecem bem. E hoje você diria que você atua, porque uma próxima pergunta aqui, até para você entender o que eu estou pensando por trás, é que visão de futuro a sua área busca alcançar nos próximos anos? Frente a isso que você trouxe, você já está atuando para esses entendimentos ou é algo que você entende que você precisa trabalhar mais, só para eu entender mais o que é presente e o que é futuro na sua visão? A primeira coisa que nós fizemos, eu estou há 3 anos aqui, então a primeira coisa que nós fizemos juntos aí com o time, né, isso envolvendo todas as áreas, foi a gente ter uma compreensão mais clara do diagnóstico. A gente não tentou pular, não pular etapas. Então a gente estressou bastante no diagnóstico. Então foram feitas várias pesquisas, foram feitas várias análises, foram feitas várias discussões e tudo mais para a gente definir esses challenges. Então, esse diagnóstico ele foi estressado, eu diria, e claro que aí você tem pontos de melhorias. Então, isso começou há 3 anos atrás. A partir daí, nós sim já trabalhamos em algumas ações. Nós já trabalhamos em priorizar em planos distintos, numa estratégia, em ações. A gente foi desmembrando, né, até para ter um nível de prioridade dentro de um processo de impacto de impacto no business e tempo de implementação, né? Então isso já vem sendo feito, tá? Sempre. Então agora tivemos uma discussão simples aí nas últimas 2 semanas e a gente já fizemos adaptações em cima disso. Não é um negócio que é vivo e a gente tem mantido ele vivo através da dinâmica do mercado, das discussões e assim por diante. Mas eu estou falando assim, eu acho que é muito pouco falar só da região, tá? Para mim, eu acho que é mais importante, eu acho que para nós seria mais relevante se a gente pensasse um pouco no todo. Eu acho que o grande challenge que nós temos hoje são 2. Eu vou elencar, 2 não, são mais, mas eu vou colocar do ponto de vista comercial. O primeiro, acho que é modelo de negócio. Nós temos um modelo de negócio que ele é um modelo de meados aí vamos dizer aí, tem mais de 20 anos o modelo de negócio que nós temos hoje, né? Claro que existem restrições, eu acho que não é o ponto, mas existem restrições legais, restrições do ponto de vista de importância de empresa, tamanho e assim por diante, mas esse de fato é um desafio, por quê? Porque hoje, se a gente quer atender também novos clientes, novas marcas, se a gente precisa disso para continuar crescendo, o modus operandi pode ser que tenha que ser diferente. Então, acho que esse é um challenge que nós temos do ponto de vista de modelo de negócio. O segundo ponto, eu acho que nós temos um desafio em uma das áreas de negócio que ela impacta em muitas outras áreas, que é na área de capital equipment, né? Nós, como companhia, nós temos 3 business, vocês sabem, distintos, né? Nós temos área de processo, nós temos dentro da área de equipamentos, na verdade, tem a parte da cozinha da planta e tem a parte de equipamentos de envase, né? Depois a gente tem a área de embalagem e a parte de serviços. Essa parte de equipamentos de envase hoje, que tem muito a ver e tem conexão com o nosso maior business, que é packaging, né? É uma grande dor que nós temos, né? Então, muitas barreiras que existem no desenvolvimento de novos negócios, no desenvolvimento de negócios atuais, no desenvolvimento de investimentos da forma correta, passa-se por essa dor em capital equipment. Ah, Flávio, o que é essa dor? Essa dor, sim, está conectada ao modelo de negócios que nós temos em capital equipment, ou de aluguel, nos níveis de valores, na conexão que não tem conexão. Então, eu acho que essa é uma dor que eu sempre me sinto incomodado no dever, né, de trazer para a empresa, de discutir, de pensar caminhos diferentes, porque isso, de fato, é uma dor que todos os caras hoje, que está impactando no negócio como um todo, tá? Eu não estou nem olhando só a questão comercial, não. Eu acho que aqui é a questão do negócio mesmo, porque ela influencia em investimentos corretos da área de marketing, ela influencia em trazer novos negócios de uma forma mais prática. A gente deixa de utilizar uma fortaleza que nós temos, de ponto de vista de estrutura financeira, de capacidade financeira, em detrimento do modelo de negócio existente.
Então, acho que essa é uma dor que a gente tem o dever de provocar, não desistir de provocar a empresa, não só no Brasil, mas globalmente em relação a isso, tá? A segunda coisa que eu acho que é importante é uma coisa que a gente já vem fazendo, mas eu acho que tem muita oportunidade para potencializar, tá? E é um trabalho muito em conjunto com o marketing, principalmente, mas a gente tem que cada vez mais potencializar as regionais. Eu acho que isso é necessário. E para como fazer isso? Mais uma vez, eu acho que já tem muita coisa bacana sendo feita, mas acho que a gente tem que, quem sabe, surgem novas ideias para potencializar ainda mais. Então, nós temos uma área, um sul do país, que ele é rico em diversas questões, que eu nem sei, acho que nem sei se todos sabem explicar. Nós temos o norte do país que tem algumas características. A gente tem, né, esses dias eu tive uma reunião, um café da manhã com o cara da M Dias, ele estava me falando do Mato Grosso. Falou, cara, tô abrindo um distribuidor lá porque é um negócio sem noção que eu tô vendo lá. Então, eu acho que o Brasil pode ser que a gente tenha oportunidades do ponto de vista de desenvolvimento de categorias cada vez mais regionalizadas e pode ser que seja um caminho que a gente possa ganhar atração também, tá? Uhum. Então, também acho que é um outro ponto aí. Pode falar, Ingrid. Não, eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou seguir, tava pensando em pular, mas acho que eu vou seguir o roteirinho aqui, até para entender Claro, melhor. vamos em frente. Tô querendo puxar um pouco essas temáticas que você trouxe e deixá-las mais próximas de inovação. Daí, Tá. primeiro, eu queria entender de você o que é inovação para você. Para mim, inovação é uma forma de achar novos caminhos e agregar ainda mais valor, seja no que for. Tem várias definições, mas é uma forma de fazer diferente, fazer melhor e sempre buscar atender melhor alguém, seja o cliente, seja o consumidor, que isso possa gerar valor dentro da cadeia, né? Então, acho que para mim inovação está muito ligada a isso, e não necessariamente, não tem nada a ver com produto, não tem nada a ver, tem forma de atuação, forma de, enfim, tá por trás de tudo, né? Uhum. E daí, pensando nisso, eu queria que não tem resposta certa e errada, tá? É meio Não que a tem sua problema. visão. Eu queria saber também, quando a gente fala em inovação, eu queria saber o que para você é sucesso da inovação para a Tetra Pak, se a gente falar no curto, no médio e no longo prazo. Deixa eu entender se eu entendi sua pergunta. Você quer saber o que seria sucesso de inovação No para Tetra Patétia, Pak no no curto, curto, médio. no médio e no longo prazo? Isso. É, eu acho assim, Pode eu acho ser que pensando na sua área, pode ser no todo, mas o que você veria como um sucesso em inovação nesses três tá. horizontes? Eu vejo assim, sabe? Eu acredito muito que seja inovação, seja qualquer tipo de ação que está por trás disso, o que define o prazo é a necessidade que a gente tem naquele determinado período. Então, para mim, curto prazo, por exemplo, a gente está enfrentando nesse momento um grau de concorrência absurdo. Então, para mim, qualquer tipo de inovação é algo que a gente possa cada vez ser mais competitivo e ter mais valor do que os concorrentes que estão chegando e que dá uma cara nova, certo? Para mim é um pouco dessa visão. E para mim isso é curto prazo, que é coisa que nós estamos sofrendo agora. Então, eu acredito muito nas dores que a gente está sofrendo nesse momento. Então, para mim, a inovação ela parte para atender as dores de curtíssimo prazo. Quando você pega de médio prazo, eu acho que são coisas, eu acho que envolve muito desenvolvimento, sim, de novas categorias, porque acho que as dores que nós temos é uma dor em relação a categorias maduras demais, já há algum tempo, que é um processo que não é fácil de você modificar. É um processo que é um processo, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir desenvolver novas categorias, como desenvolvemos, por exemplo, a do proteína, né, o high protein, que hoje já não é tão nichada, né? Nós somos uma empresa de massa crítica, né? Nós dependemos de volume para crescer, para ser sustentável, essa que é a verdade. E o terceiro, eu acho que ele parte muito de que a gente ter cada vez mais pessoas preparadas dentro de uma cultura muito enraizada. Então, para mim, que eu acho claro, eu estou colocando isso dentro de dores, mas eu estou colocando isso dentro de uma perspectiva que coisas que precisam começar a ser feitas agora para atingir, né? Então, novas categorias já são feitas agora, mas vai dar resultado no médio prazo.
o foco das pessoas como um todo, né, de manter essa atualização, de manter essa dinâmica, de respeitar a cultura, é um negócio também que é ongoing, né, mas que tem que ser respeitado no detalhe para trazer cada vez mais sustentabilidade de longo prazo, isso com as questões também ambientais e sustentabilidade e tudo mais. E curtíssimo prazo tem muito a ver com competitividade, né, tem uma linha meia de sobrevivência. Então eu quebraria, assim, de forma muito simplista, tá, sem Uhum. grandes elucubrações, nesses 3 pilares. E quando você diz essa questão de competitividade, você enxerga hoje os competidores sendo, enfim, tendo essa dor para vocês pela forma do modelo de negócio que foi algo que você trouxe, ou é uma outra abordagem ou outras características que os competidores têm que estão afetando você? Eu queria entender dos competidores tem afetado vocês. É, o que acontece é que nós temos muitas, a gente precisa aproveitar, o competidor às vezes tem uma ferramenta que ele pode ser muito mais agressivo, por exemplo, o preço simples, certo? Então eu posso chegar aqui e te dar para você, ó, te dou 70%, 50%, o que for, certo? Ele tem uma ferramenta. Nós, como Fortaleza, nós podemos ter diversas ferramentas, né? Nós temos vários caminhos. O que a gente tem que rever nós temos vários caminhos, nós temos uma estrutura também que pode fazer diferença, nós temos diversas alternativas. O que a gente tem que ter cada vez mais é como a gente pode atender isso no limite. Como que a gente pode utilizar, né, o nosso asset como um todo, eu posso dizer, no limite. E aí sim passa por um modelo de negócio, passa. Porque eu acho que tem muita coisa que a gente está fazendo e bem feito, né? Mas às vezes pode ser que não seja suficiente, né? E aí você vai tirar da onde, né? Então, se você tem, eu estou falando do modelo de negócio porque hoje é uma dor que nós temos que impacta, que pode estar prejudicando, por exemplo, até a nossa competitividade. Porque se eu estivesse investindo no lugar certo, da forma certa, eu poderia estar ganhando tempo em todos esses outros pilares. Uhum. Tá? Não sei se eu fui claro, se você me Sim. compreendeu. E hoje você tem alguma estrutura que te apoia para você tomar essas decisões de agressividade numa negociação? Por exemplo, da inteligência de dados, alguma coisa, alguma ferramenta que te traga informações para você conseguir tomar uma decisão? Pode falar, Ricky. Você pediu aí a palavra. A nós, eu, a Ana, Ah, tá o bom. Danilo, não, brincadeira, tô brincando. Não, nós temos. A Tetra Pak é uma empresa. Eu posso Uhum, falar isso com tranquilidade. Eu sempre falo isso pro meu time até. Quando a gente traz as coisas estruturadas e pede da forma correta, a gente consegue. Não entendi. é esse o problema. A empresa é quando você estrutura, que você mostra os dados, mostra os fatos. Eu raramente, eu tô há 18 anos, eu ouvi pouquíssimos nãos. Uhum, Pouquíssimos nãos. A gente sempre acha caminhos. A empresa é uma empresa, por mais que a gente às vezes tenha uma característica de achar que a empresa não é flexível, que a empresa não sei o que lá, não sei o que, uhum, eu penso totalmente ao contrário. uhum, Eu penso, não, para mim os fatos me mostram o contrário. Quando a gente uhum, pede de forma estruturada, pede com base, pede com dados, pede de forma para as pessoas certas, envolvem as pessoas corretas, normalmente você consegue o que você precisa. O ponto não é esse, o ponto é que a gente precisa se antecipar, rever os modelos de negócio, não ficar preso a toda hora, ser reativo, porque isso, quando chega nesse momento, você já é reativo, uhum, já foi, e aí você tem um custo muito maior, o gasto é entendi. muito maior. O que a gente precisa pensar é, o que eu posso fazer para me antecipar nesses processos? E aí que eu Seria acho que mais uma. Ah, desculpa, desculpa. Não pode seria isso, falar. é isso mesmo, você pensou certo. Seria mais uma forma de você evitar esses, às vezes, custos adicionais, né? Deixar a empresa cada vez mais sustentável dentro dos business como um todo, né? Uhum, É você deixar que as correlações, claro, mais uma vez, não é simples, porque isso envolve questões jurídicas, envolve um monte de uhum, coisa. tá. Mas eu diria para você, por isso que eu falo, a maior dor que nós temos hoje, que é uma dor que não é só comercial, é a questão do modelo que nós temos em capital equipment. Se a gente conseguir ter ideias, gerar alternativas, gerar sugestões profundas em relação a isso, Uhum. eu acho que no mínimo, a gente movimenta a empresa, faz a empresa pensar cada vez mais. A minha próxima pergunta seria isso, né? Se tivesse que destacar um único desafio ou oportunidade que merece atenção imediata, qual seria? Seria Eu, essa de Capital Equipment? é, eu, eu tenho duas, né? Tem essa de capital equipment e tem a questão de competitividade, né? Que nós estamos no momento de uma nova concorrência.
né? Então, eu acho que se caso tenham... a discussão é muito saudável, fazer as pessoas pensarem sobre isso num novo momento, eu acho que é muito rico. Então, se as pessoas tiverem mais ideias do que a gente pode fazer mais em relação à concorrência, estressar isso no limite, eu acho também é bem positivo. Eu acho que esses dois pontos hoje, eu acho que são pontos bem, bem relevantes, são dores bem importantes para nós. E você poderia explicar um pouquinho mais? Eu ia falar do Eu Capital Equipment. só tô curioso para saber quem são esses concorrentes e se eles estão mais concentrados aí no Nordeste ou se são empresas globais vindo para o Brasil. Quem são essas empresas? Normalmente são empresas asiáticas, aí você tem de países distintos ali, tá? Eles, na verdade, eles não estão concentrados no Nordeste, mas eles estão trabalhando, são empresas que estão chegando no Brasil não tem tanto tempo assim, estão se estruturando no Brasil, né? Então estão montando equipes no Brasil, essas coisas nesse momento. E são empresas que simplesmente fazem approaches assim, ó, você imagina, cara, você está pagando 10, eu vou cobrar você 5, vou cobrar você 3, vou cobrar você 4, e assim por diante, né? E joga lá e joga a bomba e sai para fora. Então é um pouco nesse sentido. Esse é o perfil, né? E outra coisa, esses caras não têm muita, como qualquer, eles vêm, eles não têm muito critério, né? Não tem, por exemplo, a gente tem toda uma responsabilidade, né, entre os diferentes players, entre uma política comercial que seja correta, né, e que possa gerar uma competitividade de forma ética, né? Eu não posso dar para um cara, por exemplo, a gente tem tudo uma regra, muita transparência, né? Então eu não posso dar para um cara que compra 5 a mesma coisa que um cara que compra 1, né? São políticas de concorrenciais, vamos dizer, e que a empresa não discute, a empresa não vai abrir mão desse tipo de ética. Agora, então é isso. Já quando a gente tem a SIG, por exemplo, que é um concorrente europeu nosso, alemão, ele já tem política, ou seja, uma empresa que ele vem dentro de uma outra característica, dentro de uma outra dinâmica, né? Já tem outros. A política, a modelo de negócio é diferente, o que nos faz também a gente se mexer, né? Faz a gente se mexer em algumas situações, mas no todo é uma briga diferente. Então é um pouco nesse sentido. E nós também estamos aprendendo. Eu vou te falar algumas coisas aqui, pode ser que amanhã mude e tá tudo bem. Nós também estamos aprendendo a lidar, mas o mais importante é assim, a gente não pode abrir mão em nenhum ponto de entregar valor. Eu acho que esse podem gerar ideias distintas, sabe? Esse tipo de coisa. Tá, eu queria entrar um pouquinho mais no Capital Equipment. O que você vê como problema nesse tema? Deixa eu só cortar aqui, que acho pode. que eu e o Rick vamos ter que sair. Claro. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque o Hector escreveu aqui e disse que não vai poder entrar. Tá indo muito bem com o Flávio, nós vamos também tentar falar com pelo menos mais uma pessoa, ou vocês acham... É claro que o Flávio passa um pouco do modelo geral das ideias gerais, comercialmente falando, é só mais para saber. Olha, não sei, porque assim, a gente está entrevistando 3 áreas, né, e a gente vai abraçar 2 grandes temas para rodar o piloto. Então, eu acho que a gente já vai ter material o suficiente para rodar o piloto. Mas a gente, de qualquer forma, vai trabalhar num conteúdo, Danilo, para validar com vocês, mostrar quais foram os resultados, onde a gente chegou, e daí vocês podem nos falar, tô sentindo falta, quero mais uma entrevista. A gente faz Fechado. mais uma para... Tá bom. Uma coisa que pode fazer, Danilão, até para pegar mais uma opinião, sem fazer a entrevista, a hora que sair um pouco dos outputs daqui, se puder, divide com ele. Se ele puder dividir, fala Tá que bom, tem mais boa. alguma coisa que você queira agregar. Aí, Isso, fechado. eu passo, Tá bom. a gente passa um resumo para vocês. Fechado. Joia. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Até, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, 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 tchau. Obrigada. Flávia, então, só voltando aqui sobre o Capital Equipment, queria entender qual a principal dor nesse tema, entender um pouquinho melhor esse ponto. A principal dor é o nível de investimento e a forma que tem que se fazer versus a dinâmica de mercado, entende? Então é um nível de investimento muito elevado para conseguir executar qualquer tipo de coisa. É um negócio que é impraticável. Em Capital Equipment. Então, por exemplo, você vai pegar num outro concorrente, o cara mete a máquina lá, ele cobra parte da embalagem, tem várias dinâmicas que são feitas, entendeu? Isso é o modelo de negócio que eu estava dizendo.
Tá, né? na Então, o nosso produção mesmo das embalagens, você diz, nos a maquinários. Capital Equipment é a máquina que a gente chama de máquina de invase mesmo. É o que Entendi. invasa é a parte onde invasam os produtos na embalagem, tá? Tá. Então, é a parte que invasa na embalagem. Então, esse é o ponto. Então, para você, e nem só, mesmo com clientes atuais, você vai ter um rejuvenation aí, você vai ter um upgrade ou qualquer coisa, puta, é impraticável, é inviável, entende? E aí existem, se às vezes você tem um modelo de negócio diferente, você pode viabilizar, você começa a soltar um monte de coisa, começa a disponibilizar outras formas, você pode ajudar caminhos distintos. Então, é um pouco repensar nesse sentido, entendeu? Não precisa Tá. ser o mesmo modelo para tudo, por exemplo. Então, uma Entendi. ideia, por exemplo, você pega um modelo desse e para um cliente novo que nunca atuou, você pode ter um modelo diferente. Por que Tá. não? Seria Entendeu? ter um modelo mais flexível de fazer testes de novos formatos com o cliente. Eu acho que não é de testes, não, é modelo de operação, porque modelo para teste nós temos. Tá. Nós temos um modelo dentro de marketing que é para teste, nós temos, entendeu? Uhum. É um modelo de operação mesmo, é um modelo que ajuda a viabilizar, entendeu? De uma forma independente, porque os negócios eles são independentes, eles precisam trabalhar de forma independente. Tá. Você poderia contar algum problema de forma prática que aconteceu nessas duas temáticas, tanto do capital equipment quanto da concorrência, por exemplo, para a gente poder tangibilizar mais ainda as problemáticas? Por exemplo, ó, então Capital Equipment você tem um player aqui que tem no Nordeste tem um baita potencial de desenvolver o mercado de sucos, por exemplo. Certo? Só que é um player ainda que não trabalha no mercado de sucos. Ele trabalha com, vamos dar um exemplo, com água de coco ou com alguma outra subcategoria, né? Você colocar uma linha para o cara fazer acontecer uma nova categoria, é um risco muito alto para o cara. É um risco muito elevado. Porque é um nível de investimento muito alto, não só do ponto de vista de compra, mas do de aluguel também, né? Então você vai pegar uma linha aí, sei lá quanto que custa, 3 milhões de euros, 4 milhões, entendeu? Aí você vai colocar um negócio desse lá, mesmo pagando aluguel, qualquer impacto, até o cara se desenvolver, até o cara crescer, né? E por mais que você dê um tempo ou dois, às vezes é muito alto, né? Então você pode arrumar caminhos distintos, você utiliza essa. Então tem que pensar num modelo diferente. Não é que você vai Entendi. deixar de buscar esse dinheiro, não é isso, mas às vezes é Uhum. buscar alternativas distintas, né? Às vezes para perfis de clientes, para categorias, pode ser uma forma diferente de você atuar, Uhum. entendeu? E aí vocês não têm uma fábrica que nem vocês têm em Montemor, né? Que você pode começar a testar em vasos, assim, contar Temos, com nós clientes temos, maiores. Vocês temos, nós têm uma temos, igual? nós temos, mais uma vez, assim, não é o gargalo nosso, não é nós temos um centro de inovação, por exemplo, em Uhum. Montemor, que testa novas categorias, novos produtos, e serve isso para clientes atuais como para prospects, clientes potenciais, novos clientes, o que for. Uhum. E Não atende aos é, seus clientes também da sua região? atende tudo, atende tudo. Então, O por exemplo, problema é isso, mais o pós-teste, né? o Como problema colocar é você, exatamente, é como você vai viabilizar vários negócios, entendeu? E aí, puta, imagina, o cara entra e você tem os outros caras têm modelos completamente distintos, é isso que você começa a ter custos, formas de viabilizar que prejudicam demais a empresa, Uhum. ou A podem estrutura de prejudicar. teste a estrutura de teste, Gus, só para você entender, ela não pode ser comercializada. Então, É, eu posso testar o quanto eu quiser, mas se eu quiser comercializar, aí entra nisso que o Flávio está comentando. Então, eu consigo atender exatamente, para o teste, mas não para a produção comercial. Entendi. entendeu? Eu acho que um cenário ideal, assim, de um novo modelo de negócio seria, por exemplo, assim, eu estou indo além, tá? Mas que a Uhum. Tetra Pak subside a produção inicial aí no Nordeste de algum cliente seu para que passe a receber um valor maior para o produto vendido no futuro, né? Pode Então, ser. Assim, as ideias acho que a gente tem que pensar alternativas. E outra coisa, não tamo, esse ponto nós não estamos falando de Nordeste, tá? tá. Essa é uma dor, tá? Aí nós estamos falando uma dor nacional, entendeu? Uhum. Essas duas dores, tanto de competitividade como do Capital Equipment, são dores nacionais. Então, se a gente tivesse que discutir, eu discutiria em cima das duas, buscaria ideias em cima das duas, entendeu? E aí você pode pegar gente do financeiro, pode pegar um grupo
multitarefa aí, comercial, financeiro, marketing, pegar diferentes áreas mesmo que estão atuando com isso, para gerar ideias. E depois, até jurídico, entendeu? Acho que vale a pena pegar alguém do jurídico, porque o cara vai vir com. Bem que ele pode bloquear um pouquinho aí a turma, mas é bom também colocar um pouquinho no chão em algum momento, entendeu? Tá. E daí as duas ideias estão meio relacionadas, né? Porque uma vez que você a questão de operacionalizar tem a ver também com a sua competitividade, né? Porque às vezes os outros competidores conseguem operacionalizar isso mais fácil, seria isso? Ou Eu acho, dados de valor eu mais acho que baixo? não, sabe por quê? Porque os outros não. Assim, essa é uma fortaleza. Nós estamos ainda um passo à frente nesse sentido, Ah, sabe? entendi. Tá. Então, assim, o cara ele pega mais quem é cachorro morto, não é cachorro morto, o cara que já tá um going ali no comode, desesperado, entendeu? É onde o cara vai ter a oportunidade de buscar alguma coisa, né? No cara novo que você vai desenvolver, o cara vai precisar de braço. O cara vai precisar de também, às vezes, nem sempre tem estrutura, pode ser que a inteligência que a gente tenha, pode ser que ajude também nesse sentido, né? A estrutura de testes, que a Aninha comentou, então, tudo isso são coisas que vão estar a favor dele, entendeu? Isso tudo é valor, porque ele reconhece isso. Eu não vejo que esse cara é uma grande ameaça, entendeu? E hoje a competição está baseada, então, basicamente no preço, pelo que eu entendi. Então, no ponto, o que esses caras, eles são muito agressivos no preço no mundo todo. Como em todo o mercado, tá, gente? É BID, são esses O caras, paralelo que entendeu? eu tô na minha cabeça é a BYD vindo para o Brasil, que tem um bom produto, mas come no Exatamente. preço, mesmo que não significa que vai dar margem para eles no curto, médio prazo. Exatamente, entendeu? Então é um pouco nessa linha, é o que eles estão fazendo, que é o que se faz em todos é um modelo de negócio. Agora, é o que eu falei, nós temos diversas fortalezas, a gente não tem perdido grandes negócios, nem nenhum grande Graças a negócio, essa aqui é Deus. a verdade. Mas eu acho que justamente para não perder, a gente precisa começar a repensar esse modelo de negócio em Capital Equipment, a gente precisa, e eu vou te dizer outra coisa, tá, É que é gente? mais Assim, fácil e mais barato testar com o outro, né? No fim é do dia. lógico, e eu vou falar outra coisa, não é algo que a gente não tenha discutido, tá? Essa é uma dor que eu estou passando para vocês aqui uma dor que já é sabida, é uma dor que provavelmente todos os meus colegas diretores de vendas também vão estar de acordo, mas é algo que a gente não conseguiu achar as alternativas e soluções. Eu acho que se a gente tiver que discutir de novo, a gente não pode desistir. Eu acho que a gente tem que continuar discutindo, entendeu? Vocês chegaram a discutir alguma solução ou na sua cabeça você imagina algo que poderia ser uma solução? Só para eu entender. Não, foram várias coisas discutidas. Já tiveram, a gente tem segmentos, tem o Tetra Ricart nosso, que é uma embalagem. A gente tem um modelo que, por exemplo, a gente coloca parte do preço dentro da embalagem já. Né? Então a gente faz ou seja, a linha, parte do preço dentro da embalagem, é uma categoria de bom valor e, e pode funcionar super bem. É uma ideia que pode funcionar para esse tipo de segmento. Né? Não sei se funciona para todos, pode ser que não. Né? Um modelo de co-packer, por exemplo, um modelo de co-packer. Pode ser que no modelo de co-packer a gente use um capital equipment de uma forma diferente. Sim. Pode ser um modelo que o cara produza por produção, que aí ele, dependendo da produção, ele paga X, Y ou Z. Né? Eu acho que a gente precisaria pensar um pouco assim, não é uma resposta, eu acho que a gente precisa mudar radical, sabe? Não é sair do 8 para o 80, mas começar aos poucos, achar caminhos. Ou por qual pé que eu posso fazer alguma coisa diferente? Né? Por um cara que nunca trabalhou na categoria, um novo entrante, ele tem algum modelo diferente? Né? Ou para o cara que, não sei, eu acho que é questão de exercitar, entendeu? E olhando um pouquinho para fora agora, eu queria saber quais tendências, tecnologias ou oportunidades você vê como potencialmente impactante para o setor. Não sei se você vê também algum concorrente usando uma tecnologia diferente ou lidando com o cliente de forma diferente para além dessa questão da agressividade no preço, né? Queria saber um pouco se você tem esse olhar também sobre essa gestão do cliente, talvez pensando e às vezes até comparando com às vezes até outras indústrias ou coisas que você tem visto no mercado. Para mim, na minha opinião, o que faz e vai fazer cada vez mais diferença é a capacidade de compreensão dos clientes dentro de um todo e a agilidade para oferecer serviços que possa atender dentro de um todo também. O que eu quero dizer é o seguinte:
Parece simples, mas cada vez mais ter a compreensão da cadeia como um todo, entender que você pode ter inteligência, você pode agregar valor dentro da onde de fato faz sentido, é o que faz a diferença. Porque você vai discutir por embalagem, às vezes a embalagem representa 20% do seu custo do produto, 15% do seu custo do produto, e seu custo tem em outros lugares. Se você tem inteligência suficiente para suportar o cara dentro de um outro contexto, você mostra que, meu amigo, vamos trabalhar aqui, que aqui você vai ganhar 10 milhões ao invés de ganhar meio milhão. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais como companhia, e eu acho que a Tetra tem isso como cultura, eu acho que a Tetra ela nos força a desenvolver isso, e eu acho que a gente tem que acreditar nisso e cada vez mais aprimorar. Ter inteligência dentro de um todo. Então, é ter a visão do cliente dentro de um todo. É entender, dentro de uma compreensão do todo, como que a gente pode oferecer não só o serviço para atender esse bloco. Né? Porque vai chegar o tiozinho lá, que vai vender a embalagem mais barata, vai. Vai chegar o outro que vai vender a peça, vai. Já existe também há muito tempo isso. Mas no final do dia, se a gente consegue mostrar para o cara que ele vai ganhar 10 milhões ali, ao invés de ficar brigando por 2 aqui, por meio milhão aqui, eu acho que a gente vai continuar, a gente tem boas chances de continuar sendo líderes, tendo uma empresa sustentável, tendo uma empresa com valores, enfim, respeitando a nossa cultura, entendeu? Uhum. E hoje, pensando nessa jornada de entender o cliente como um todo, você diria que você está em que lugar dessa jornada? Por exemplo, tô no meio do caminho, acho que eu ainda tenho metade do caminho para entender mais, eu precisaria de tecnologias para me ajudar a entender mais. A gente tem dados, e a gente consegue usá-los para entender melhor, ou a gente não tem dados, eu acho que eu teria que gerar mais dados, eu queria entender um pouco como que você enxerga hoje essa gestão das informações do cliente, se vocês têm ou que você gostaria de ter, por exemplo. O que mais nos dá o conhecimento do cliente é a entrada que nós temos nos clientes. Tá. Então, desde uma Coca-Cola até um cliente regional daqui, a gente tem a oportunidade de conversar com os presidentes, com o chão de fábrica, com os gerentes de planta, com os diretores de marketing, com os caras de vendas. Então, a gente tem uma sorte de ter uma entrada, uma sorte não, acho que é algo que foi construído pelos caras que vieram antes da gente, uma capacidade deles. E hoje a gente surfa um pouco com essa onda, que eu acho que isso nos permite a gente conhecer muito bem a empresa, as empresas dos nossos clientes. Então, muitas vezes, os clientes até se surpreendem o nível de conhecimento que a gente tem, né? Você pega uma empresa que nem uma Coca-Cola da vida, por exemplo, com 9 engarrafadores, uma market company e bora lá. Às vezes você tem uma introdução em tantos caras que às vezes a gente leva às vezes uma informação de um para outro que ele nem imagina. E isso só na entrada, ou é algo que você faz com alguma periodicidade? Eu acho que isso faz parte do nosso trabalho. Tá. Né? Claro que você vai ter alguns lugares diferentes, tem algumas características distintas, nós temos gente também, tem a transição das pessoas, dos times, mas isso é muito cultural da empresa. A empresa tem um nível de relacionamento muito diferente das empresas que eu passei. Tudo bem que é a segunda B2B que eu trabalho. Antigamente eu era muito no consumidor, mas mesmo conversando com o que a gente conhece, assim, a gente tem uma entrada muito grande. O que nos possibilita essa entrada é o nível é o foco realmente na compreensão do mercado, de inteligência de negócios. Então, a quantidade de pesquisa que a gente compra é um negócio absurdo, positivamente falando. Então, assim, essa inteligência que a gente pode levar para os clientes faz com que ele nos escute, né? Faz com que a gente tenha presença, faz com que a gente tenha intimidade, faz com que a gente tenha conhecimento em diferentes áreas. E como a nossa estrutura também ela é grande a estrutura, né? Então nós temos áreas muito distintas e essas áreas elas estão em tudo quanto é lugar. Né? Então você tem o cara no chão da fábrica que ouve qual produto está lançando, o que vai lançar. Nós temos o cara conversando com o diretor que também vai discutir, o cara que está com o presidente. Então tudo isso, você amarrando isso, né? Você sai nos famosos que a gente chama dos Key Account Plans, né? Tá. Então eu acho que a gente pode desenvolver cada vez mais um modo de atuação. Então, como que a gente cada vez mais potencializa a inteligência que a gente tem? As informações que a gente tem. Então, a gente tem tanta informação. A gente vende. São 12 bilhões de caixinhas, não vou falar que são 12 bilhões de lares, porque isso não é verdade. Mas são 12 bilhões de interações.
Entende? Aí você pega um cliente, seja qual for o cliente que tenha 2 bi, 1 bi, o que que a gente faz? O que a gente pode fazer com isso? Como que a gente pode agregar em relação à interação com o consumidor para esses caras, para gerar fidelidade para eles, entendeu? Uhum. E aí, Uhum. com todo respeito, os concorrentes podem ser que estejam um passo atrás nesse sentido. Então tem esse lado também de proteger o negócio, né? E a nossa proteção ela passa por pode passar muito por esses pontos também, entendeu? O que a gente pode agregar nesse CRM de uma forma mais efetiva dentro do que a gente tem de base de consumidores, de base de clientes, assim, entendeu? Uhum. Perfeito. Devido ao nosso tempo aqui, eu vou passar para o próximo grupo de pergunta, Tá bom. porque você mencionou sobre juntar pessoas, trazer pessoas dentro dessas temáticas para que elas também tragam ideias e a gente tenha um momento de ideação. Eu queria entender quais recursos, né, pensando em um projeto de inovação bem-sucedido, quais recursos ou competências você acredita que são necessários para a gente ter um projeto de inovação bem-sucedido? Depende do tema, tá? Uhum. Depende do tema, vai depender. Se você for falar para mim de capital equipment, por exemplo, eu acho que tem que ter uma pessoa do financeiro, eu acho que tem que ter uma pessoa da área comercial, eu acho que tem uma pessoa do jurídico, né? Eu acho que tem que ter uma pessoa, acho que marketing também sempre tem algum responsável por categoria, né? Eu acho que esses 4, né? Eu já falei quatro áreas aí, né? Uhum. Eu acho que são, né? E aí pode ser até alguém também de Customer Management, que seria, nós temos uma pessoa de Customer Management que pode ser importante. Né? Eu tô pensando na pessoa até, que é o Rodrigo Gomes, que é um cara que a gente tem aí, que pode ser um cara fundamental para nós, nesse Uhum. sentido, nessas discussões, entendeu? E hoje você vê que alguma barreira que limita esse trabalho hoje, seja Eu cultural, vejo. seja organizacional ou de Uhum. Não, governança? existe uma barreira em detrimento da importância que nós temos, entendeu? Legalmente hoje nós temos uma participação de mercado muito grande. Existem as leis de dominância do mercado, Uhum. entende? Então aí às vezes tem algumas barreiras nesse sentido. Então existe sim, existe uma barreira legal. Muita coisa acho que ainda não foi feita porque existe uma barreira legal, que são punições bem severas financeiras, né? Tá bom, mas com relação à competência das pessoas, à cultura, alguma Não, coisa, não, as não, pessoas não, estão não, não, abertas. não. Estão abertas. Acho que a grande barreira mesmo é esse grau de dominância que existe aí. É muito uma questão legal. Acho que é Tá. muito uma questão jurídica, por isso que eu acho que o jurídico é bem importante estar presente para pensar em caminhos, pensar em alternativas, entendeu? Uhum. E agora pensando sobre suporte, o que a empresa poderia fazer para apoiar a sua área para que ela fosse mais inovadora? Para apoiar mais a minha área. O que a empresa poderia te dar, enfim, ou te oferecer, enfim, para que a sua área, apoiando a sua área para que ela seja mais inovadora? Eu acho que o modelo de negócio de execução, eu acho que é um negócio que poderia ajudar. Mais uma vez, tá? Não é que eu acho que quando a gente pede, a empresa normalmente acha caminhos, Tá. tá? Mas se a Uhum. gente tem um modelo de negócio que seja mais simples para esse tipo de inovação, o que for, eu acho que pode ser que ajude a acelerar, pode ser que ajude. Tá, perfeito. E também, como que você mediria o sucesso da inovação? Quais métricas seriam importantes para você? Para você dizer essa inovação ou isso Eu fez. acho que tem que estar muito conectado às necessidades. Eu não fugiria do que a gente tem como necessidades do business como um todo. Primeira coisa, proteger nosso business, proteger nosso core. Que tipo de inovação que a gente faz para proteger nosso core? Nós estamos falando das concorrências, das competências, essa parte do que eu falei. Então, a métrica Né? seria a taxa de Eu acho, churn, por exemplo, pode diminuir. ser. Eu acho que pode ser. Ou mesmo um customer share, market share, o que for. Eu acho que alguma coisa linkada, conectada à proteção do business nas categorias core. Eu não fugiria das métricas que nós temos. Claro, eu entendi sua pergunta. Pode até fazer uma submétrica aí, Uhum. para ser mais específico e conseguir medir dependendo da ação, da inovação que for feita. Mas eu não fugiria das métricas. Então, como proteger o negócio? Então, um modelo de negócio que vai gerar
tanto de recurso, tanto de competitividade, o que for, alguma coisa assim. Depende da ideia que vai surgir, a gente define uma métrica mais específica. Mas eu não fugiria das métricas em cima do core business. Segundo, como desenvolver novas categorias, novos players. Segundo, como potencializar, entendeu? Eu não fugiria da estratégia. Uhum. Eu não fugiria da estratégia, eu não fugiria das métricas da estratégia, não. Tá. Que eu acho que a inovação ela pode ser muito, ela é muito Foco importante. no core de se manter líder, assim. Não, Uhum. o core é proteger, né? Porque a gente tem o Uhum. core de leite, as categorias mais maduras que a gente tem que proteger. Então, esses caras, Uhum. como que a gente protege? Tá. Protege com cada vez mais competitividade. Segundo ponto, como que eu vou desenvolver os novos players, as novas categorias? Essa é a segunda métrica. Eu vou ter esse modelo de inovação. O que a gente faz hoje é efetivo, não é efetivo, né? Capital Equipment, é a mesma coisa. Porra, como que eu consigo viabilizar? Eu acho que vai estar dentro desse contexto todo aí, sabe? Uhum. Não é Tá. tão simples, não. E queria saber se você conhece o FIT, que é o programa que hoje o financeiro roda, mas que já acabou respingando em outras áreas já fizeram projetos com eles, e se a sua área já aplicou algum desafio ou já desenvolveu algum desafio com eles antes. Não, nunca usamos. Nossa área, a gente tem muita coisa discutida aqui, mas a gente não usou o FIT, não. Os nossos funis aqui são funis, por enquanto, manuais. Tá bom. Acho que é isso. Tem alguma dúvida, Gu? Não, acho que ele deixou bem claro já os principais pontos dele. Muito obrigado, viu, Flávio? Imagina. O que eu acho que é só válido aí, eu peço a ajuda da Ana, para hora que tivesse realmente esses outputs. Eu acho que é muito válido pegar, então, do Hector, depois do Kio, pegar, Uhum. porque eu acho que esses caras podem ter alguma visão, principalmente o Kio, que está muito focado na parte de BD também. Uhum. Tem esse ponto que gostaria de adicionar ou de complementar. Eu acho que pode enriquecer mais ainda o trabalho do nosso trabalho nesse processo. Perfeito. A gente Tá bom? vai fazer análise, a gente encaminha para ela e Tá também, bom. se a gente tiver a necessidade de falar com eles, eu aviso a Ana para a gente agendar também. Tá legal. Obrigado aí. Estou à disposição de Obrigada. vocês, viu? Valeu. Até mais. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. Flávia. Vocês Tchau. também. Tchau, tchau.